Boa noite para todo mundo. Hoje, 3 de outubro de 2023, dias de bolsa sangrando o mundo afora de novo, pessoal. De novo, os juros dos Estados Unidos, desde a semana passada principalmente, têm ditado o movimento do mercado, o movimento do dólar no mundo e o movimento das bolsas, tá? Mas hoje a gente teve indicador econômico nos Estados Unidos que acabou sendo o motivador aí, a cereja do bolo para que os juros dos Estados Unidos continuassem seu caminho de alta por lá, corroborando para a alta do dólar no mundo e para a queda das bolsas. Mas nós vamos falar já já, vamos para o resumão do dia. E para quem gosta do conteúdo, né, minha gente, já sabem, considerem deixar aquele likezinho que me ajuda bastante. E para quem não é inscrito no canal, vai lá e se inscreve no canal. Bom, vamos lá, pessoal. Dá para ver aqui, né? Dá. Bolsas da Ásia, as que estão abertas, obviamente, elas fecham no negativo. A Bolsa da Austrália e a Bolsa do Japão, elas pesam aí significativamente nesta madrugada, principalmente por causa da negatividade da América no dia de ontem, né? Os juros dos Estados Unidos ontem mesmo, eles já continuavam sua tendência de alta, que vem mais forte desde a semana passada, e acabou derrubando as bolsas da Europa. Dos Estados Unidos derrubou parte das bolsas, só que no final do dia elas conseguiram se salvar no dia de ontem, né? A nossa não. E as da Ásia também não. Então as bolsas, tanto do Japão quanto da Austrália, elas fecham aí mais pesadas, continuando a movimentação que teve na América e na Europa durante o dia de ontem, ok? Bom, a Bolsa de Hong Kong, minha gente, ela reabriu, tá? Ela não seguiu esse feriado todo da China, ela reabriu. E aí ela precificou essas preocupações dos Estados Unidos, tá? E também preocupações com o setor imobiliário da China seguem. E isso faz com que várias ações que são cotadas lá no Hang Seng, que são do setor imobiliário da China, continuem sua tendência de queda. Essas bolsas são as principais bolsas abertas da Ásia. Então, cenário negativo por lá, na continuidade da negatividade de ontem. Quando a gente vem aqui para commodities, minha gente, minério de ferro fechado, não temos cotação ainda Lian. E quando a gente olha para o petróleo está positivo, tá? Vale lembrar que amanhã vai sair o relatório da OPEP e existe uma expectativa de que neste relatório será mantido o corte de produção tanto da Arábia Saudita quanto da Rússia, ou seja, eles vão reforçar essa redução de oferta de petróleo no mundo. Isso pressiona o preço para cima. Então existe uma expectativa de que eles vão reforçar esse discurso aí, fazendo com que o petróleo fique em alta. Isso mesmo num cenário de juros nos Estados Unidos mais altos, derrubando as bolsas e fazendo com que o dólar suba, ok? Existe uma expectativa especificamente em relação ao drive do petróleo, que é o relatório da OPEP que vai sair amanhã, certo? Bom, quando a gente vem aqui para a Europa, minha gente, eu vou falar tudo de um modo geral, tá? Europa, Estados Unidos, Brasil, dólar nos emergentes, dólar na cesta DX, seguiram todos a movimentação por um drive único no dia de hoje, tá? Então nós temos bolsas pesadas na Europa, bolsas bem pesadas nos Estados Unidos, ó, todas com mais de 1% aí, a depender a Nasdaq, por exemplo, com quase 2% de queda, né? A nossa bolsa fechando bem pesada aí, com quase 1,5% de queda. E aqui eu quero ressaltar para vocês, principalmente, a movimentação dos emergentes, com destaque do dólar nos emergentes, com destaque para Brasil e México, tá? Houve, de fato, uma fuga de capital hoje do nosso país por causa da mensagem que esse indicador que saiu dos Estados Unidos hoje relacionado ao mercado de trabalho nos trouxe. De qualquer forma, temos o dólar positivo no mundo, mas, por exemplo, se a gente olhar aqui na cesta DX, ele não está tão positivo assim quanto nos emergentes. E, de novo, um destaque para a gente aqui e um destaque para o México, ok? Bom, vamos entender por quê, minha gente. Hoje saiu, pela manhã, a oferta de emprego JOLTS, lá nos Estados Unidos, tá? Para quem não entende esse indicador, eu tenho um vídeo explicando exatamente esse indicador, é bem rapidinho, vai lá e assiste. Esse vídeo é bem antigo, inclusive, mas de qualquer jeito o conteúdo se mantém, as definições, os conceitos se mantêm, né? Mas o que acontece, minha gente? O JOLTS hoje, ele veio maior do que o mercado esperava, tá? Ou seja, o que é o JOLTS? Basicamente quantas ofertas de emprego nos últimos 30 dias, né, no último mês, os Estados Unidos têm abertas hoje. E, assim, sendo efetivamente preenchidas, né, ou, assim, são vagas em que as empresas estão proativamente tentando preencher as vagas. Por exemplo, se uma empresa tem, 10 vagas abertas,
mas ela está tentando preencher 5 ali, fazendo entrevistas, fazendo processo seletivo, é essas 5 que computam nesse indicador de oferta de emprego JOLTS. E aí ele olha vários distritos dos Estados Unidos, vários segmentos, enfim, é uma pesquisa bastante abrangente que é feita com as empresas, tá? E o que que acontece? Aumentaram, em relação ao que o mercado esperava, as ofertas de emprego dos Estados Unidos. Isso significa o quê, minha gente? Um mercado de trabalho aquecido, tá? Diferente do número do mês passado. Então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho dos números, porque eu acho importante. Vamos lá. Aqui, ó. Cadê? JOLTS. Pronto. Então, nós tínhamos o mercado tinha a expectativa de 8,8 milhões de vagas ofertadas neste relatório, tá? Veio 9,6 e o dado do mês anterior, ele foi revisado para cima. Era 8,8 que foi divulgado no mês passado e subiu para 8,992. Ok? Então, o número, ele veio bem maior do que o mês passado e bem maior do que o mercado esperava. Todas as vezes, por que eu estou mostrando esses números aqui para vocês, minha gente? Porque todas as vezes que sai esse indicador do JOLTS, o mercado, ele faz um cálculo, ele calcula um fator, que ele pega o seguinte, a quantidade de ofertas de emprego que está tendo nos Estados Unidos e divide pela quantidade de desempregados. Esse número de desempregados, ele vem lá naquele relatório do payroll, tá? Então, ele pega o payroll lá, o último payroll informado, tá? Porque a gente não tem ainda de sexta-feira, então ele pega o dado do último payroll de desempregados, pega esse dado de ofertas, divide um pelo outro e chega num fator. Porque o que esse fator nos diz? Ele diz que quantas vagas de emprego os Estados Unidos têm aberta por desempregado. Porque, por exemplo, se a gente tem 2 vagas de emprego abertas por desempregado, significa que essas empresas aqui, elas terão que disputar este funcionário. E como é que se disputa este funcionário? Subindo os salários, ofertando um salário melhor. Então, as empresas, quando você tem muita oferta de emprego para pouco desempregado, as empresas elas começam a disputar funcionário entre elas na base do aumento salarial. E isso é o quê? Inflacionário. Né? Porque as pessoas recebem mais, vão gastar mais, vão consumir mais, pressiona a inflação para cima. Então, quanto maior este fator, pior no olhar da inflação, ok? Então, vamos lá. Aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, nós temos aqui esse dado aqui desse mês, que é 9,6, tá? Que ele tá aqui, se eu não me engano. Não, aqui, ó, minha gente, isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Esse Fred, esse site, ele é um site do Banco Central americano de St. Louis, e ele consolida vários dados aqui, é de graça, você pode brincar com os números, com os indicadores, então ele vai pegando os indicadores e dados de bolsa e etc, e vai armazenando aqui para você analisar os números. Então, basicamente, os números que vocês estão vendo aqui são os números de desempregados dos últimos payrolls. Se você pegar o relatório do payroll do mês passado, abrir lá para pegar a quantidade de desempregados, você vai ver esse número aqui. E do mês retrasado esse número aqui, e por aí vai. Ok? Então, vamos lá, minha gente. Se eu pego aquela quantidade de oferta de empregos e divido por este dado aqui de desempregados, a gente vai chegar, eu fiz a continha aqui já para falar para vocês, a gente vai chegar num fator de... deixa eu só confirmar se é isso. A gente vai chegar num fator de 1,51. Esse mesmo fator no mês passado, eu tinha comentado isso com vocês no último JOLTS, esse fator no mês passado foi 1,53. Então, ele caiu de 1,53 para 1,51, tá? Ou seja, tem um pouco menos empregos ofertados para a quantidade de desempregados. Não pela quantidade de ofertas, que a gente viu que aumentou, mas a quantidade de desempregados nos Estados Unidos subiu. Ok? Mas o que acontece? Se a gente coloca, o mercado, ele não esperava 8.800, aqui ó, 8,8, ele não esperava 8,8, se este dado viesse em linha, a gente teria uma taxa de 1,38, ou seja, 1,38 vagas para cada vaga para cada desempregado. E esse número veio 1,51. O mês passado veio 1,53. O mês passado foi 1,54, ou seja, o número não está caindo.
Tá certo? Então vamos lá. Além do número ter vindo muito forte, esta relação de vagas abertas por desempregado, ela não cai. Por mais que a quantidade de desempregados informada no último relatório de payroll tenha aumentado. Por isso que hoje eu quis trazer os números aqui para vocês. Essa continha é uma continha importante, porque se as vagas de emprego sobem, se as ofertas de emprego, né, de vagas de emprego sobe, mas a taxa de desemprego, a quantidade de desempregados sobe mais, esse fator é um fator bom. E isso poderia mudar a interpretação do mercado. Por isso que o JOLTS, todas as vezes que saírem o JOLTS, é importante fazer esse cálculozinho, tá? O mercado, ele ficou na dúvida no início ali, não sabia para onde ir inicialmente. E aí depois ele toma o rumo dele, que ele faz essa conta e fala, poxa, esse fator não está caindo. O mercado esperava 1,38, veio 1,51, ok? Então vamos lá. Se a gente tem um mercado de trabalho informado pelo JOLTS aí, aquecido nos Estados Unidos, né, ou não caindo na velocidade em que o Banco Central americano esperava, que o mercado esperava, isto mostra que os juros dos Estados Unidos precisarão subir ou permanecer alto por mais tempo. Afinal de contas, os juros dos Estados Unidos num campo extremamente contracionista, como agora de 5,5, que é um juros alto para os Estados Unidos, ele não está conseguindo arrefecer a economia, tá? E o Banco Central americano, na última reunião de política monetária, deixou muito claro que eles vão se basear em dados de atividade, de inflação e de emprego para tomar a decisão da próxima reunião de política monetária, que vai ser em novembro. Então, vamos lá. Na semana passada, tivemos alguns dados de atividade mostrando o reaquecimento da atividade, que eu comentei com vocês. Tanto que pressionou os juros dos americanos, principalmente aí de 10 anos, que é onde o pessoal está mais olhando, pressionando para cima. Aí agora a gente tem dados de emprego. Primeiro, dados de emprego. Aí, vamos lá. Ontem nós tivemos o PMI ISM, que dentro dele tinha uma linha de employment, que eu mostrei para vocês, de emprego, que subiu. Foi para o campo, inclusive, de expansão, né? Saiu do campo de contração, foi para o campo de expansão dentro do PMI. Hoje nós temos um outro indicador de emprego diferente, que é o JOLTS, que corrobora com a verdade de ontem, né? Corrobora com o fato de que o mercado de trabalho dos Estados Unidos está aquecido. Ou seja, o mercado tem criado, com os indicadores econômicos dos Estados Unidos, dos últimos que têm saído, que os juros dos Estados Unidos precisaram permanecer altos por mais tempo, tá? Quando a gente olha na CME Group aqui, dá pra ver? Dá. Quando a gente olha aqui, ó, aí, agora dá pra ver. Quando a gente olha aqui, essa aqui é a reunião de novembro, a próxima reunião de política monetária lá dos Estados Unidos, né? Tá aqui, ó, 1º de novembro. A expectativa do mercado ainda continua na manutenção dos juros, mas esse número vem caindo. Aliás, caiu aí principalmente de ontem para hoje, mas ainda está num patamar alto. Ou seja, 70% do mercado acredita ainda numa manutenção dos juros na próxima reunião, mas esse número tem enfraquecido. Vamos ver dezembro? Eu nem vi dezembro. Vamos ver dezembro? Pronto. Dezembro aqui nós já temos aí, não mudou tanto, né? Não teve tanta variação, tá? Em relação à manutenção dos juros por lá. O que pega, minha gente, é que depois desse indicador econômico que saiu no dia de hoje, os juros americanos de 10 anos, 20 anos, enfim, eles explodiram, eles subiram um monte. Eu já expliquei essa correlação para vocês na semana passada. Juros dos Estados Unidos muito alto, fica muito mais atrativo você investir em renda fixa nos Estados Unidos, por exemplo, do que pegar o seu dinheiro e colocar aqui no Brasil para investir em risco num país que é emergente. Quando eu falo Brasil, eu estou mencionando aqui um exemplo, mas pode ser qualquer emergente. Isso explica por que o dólar subiu muito aqui no Brasil, isso explica por que o dólar subiu muito no México, porque o investidor, ele faz conta, assim, para valer o prêmio de risco, né, para valer o risco Brasil, o risco México, o risco emergente, a gente tem que pagar muito, muito mais do que a renda fixa dos Estados Unidos para valer o risco, certo? Isso é o prêmio de risco do emergente. Só que o que acontece? Os juros americanos, o rendimento dos juros americanos não para de subir. Então, o prêmio Brasil fica muito mais difícil de competir com a renda fixa americana, que é, afinal de contas, até hoje, o lugar mais seguro do mundo para poder se investir, né? A renda fixa de lá. Entendem? E aí, na medida em que os juros dos Estados Unidos continuam subindo e a atratividade está toda para a renda fixa de lá, né? Não vale o risco de investir num emergente, por exemplo, né? Ou de se investir muito menos,
pode acontecer uma pressão de saída do dinheiro estrangeiro dos países emergentes. E quando acontece essa pressão de saída, o que acontece com o nosso dólar? Sobe, porque eles têm que vender o real para devolver o real pra gente, comprar o dólar para sair do país, e aí pressiona o dólar para cima, tá? Inclusive ontem, numa entrevista do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central Brasileiro, sobre isso, ele menciona esse risco. Ele fala, olha, porque estamos nós aqui num ciclo de queda de juros, então o nosso juros está caindo. Então a nossa atratividade para a renda fixa, o olhar do estrangeiro, está diminuindo em relação aos Estados Unidos. E agora a gente também tem uma pressão de alta nos juros americanos. Então, enquanto o Brasil está diminuindo os juros, os Estados Unidos estão aumentando os juros. Então, esse diferencial que era vantajoso, que valia para o estrangeiro olhar e falar assim, acho que vale o risco Brasil. Essa diferença está ficando muito estreita. E a depender do quão estreita essa diferença fica, não vale a pena investir no Brasil e o estrangeiro sai. E aí tem pressão de dólar para cima, e dólar para cima é inflacionário. Né? Eventualmente isso acaba respingando na inflação do país. Então, só para vocês entenderem, principalmente assim, esse ciclo de queda de juros do nosso país, ele é muito dependente do ciclo de juros dos Estados Unidos. Se o ciclo de juros de alta lá não acabou, aqui vai chegar num piso mais alto do que o mercado esperava, mais alto do que o governo esperava, mais alto do que o varejo, sei lá, a construção do país esperava. Por quê? Porque senão o efeito rebote no dólar vai ser inflacionário para o nosso país. Não sei se eu me fiz entender, mas eu queria deixar muito claro isso. Então, assim, o ciclo de alta dos Estados Unidos, ele limita o nosso ciclo de queda de juros aqui, até algum ponto. E se os nossos juros não caem, a nossa bolsa não sobe. E aí a gente vê o efeito na bolsa. Porque você não tem uma queda de juros no país para estimular a economia e as empresas que são listadas na bolsa surfarem essa alta da economia. Certo? Bom, acho que é isso, minha gente. Assim, o grande drive do dia hoje foi JOLTS, né? Dado muito importante. Amanhã temos a ADP, outro indicador de trabalho dos Estados Unidos. E na sexta-feira, acho que tem um PMI amanhã também, de serviço, se eu não me engano. E na sexta-feira nós temos payroll, tá? Vejam a importância dos dados de emprego dos Estados Unidos para as bolsas e para o dólar do mundo inteiro, ok? Principalmente para quem opera, minha gente. Se você ainda não acompanha os juros dos Estados Unidos, se você não tem isso na sua tela, você está às cegas. Melhor isso. Tá bom? Bom, acho que é isso. Então, espero que tenham entendido a explicação, espero que tenham entendido esse cálculozinho do JOLTS. Eu acho que mês passado ou mês retrasado, um seguidor tinha me perguntado como que fazia esse cálculo. Eu trouxe aqui para vocês os números, para dar uma clareada. E se ainda tiver dúvida, vocês me perguntam aqui. Tá bom? Até o vídeo de amanhã. Beijo.